Bom, então vamos continuar aqui com o Império Romano. A gente viu aí a Batalha do Ácio, Marco Aurélio perde a batalha, se suicida juntamente com Cleópatra, e o Otávio, ele volta a Roma e ele assume o poder. Ele é recebido pelo Senado e ele, muito inteligentemente, ele recusa o título de ditador, que não tinha sido bom aí para o Júlio César. Ele evita o título de ditador, só que vai recebendo outros diversos títulos do Senado. Ele é tribuno da plebe, sumo pontífice, e também é proclamado príncipe do Senado, quer dizer, o primeiro entre os senadores. Ele governa como príncipe e não como ditador perpétuo. Então, na prática, apesar dele concentrar todo o poder em suas mãos, ele governa com a aparência da república. As instituições republicanas, o Senado, as magistraturas, as assembleias continuam funcionando, porém o poder concentrado aí nas mãos do Augusto. O período de governo dele ficou conhecido como Principado de Augusto, e ele governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, aí um período de 41 anos de governo, que ele fez muitas reformas administrativas. Ele estendeu o território romano, ele aumenta esse território e ele concede terras aos soldados para fidelizar esses soldados. Ele cria a guarda pretoriana, que é a sua guarda pessoal, fortalece as fronteiras romanas. E no período do governo do Otávio começa o período da Pax Romana, a paz romana, que foi o fim das guerras civis, aquelas guerras civis que aí em grande parte responsáveis pelo fim da República. O Otávio ele consegue dar fim a essas guerras e iniciar aí um período de paz interna em Roma. Esse período de Pax Romana ele vai durar até 180 depois de Cristo, até a morte do imperador Marco Aurélio. E um dos fatores que leva ele a conseguir pacificar essas guerras civis foi adotar a política do pão e circo, que se resume alimento e diversão para o povo, em distribuir alimentação para essa plebe aí romana e proporcionar espetáculos, proporcionar diversão aí para esse povo. O Império Romano ele é dividido em dois. O Império Romano é dividido em dois períodos, em Alto Império e Baixo Império. O Alto Império Romano do século I ao século III, do século I ao século III, é quando o Império Romano ele atinge o auge cultural dessa civilização romana e também atinge o auge do seu território. Ele para de se expandir territorialmente, lá pelo século II, tem fim essas guerras de expansão, e ele começa aquele processo de defender as suas fronteiras e de aculturar os povos conquistados, de espalhar a cultura romana, a língua romana, a sua mitologia por esses povos conquistados por eles. A cidade de Roma passa por um processo de modernização, grandes obras, grandes anfiteatros, grandes construções, os aquedutos romanos, muitas estradas. A cidade de Roma mais embelezada, mais moderna, um período de estabilidade política, de estabilidade social, com a centralização do poder nas mãos dos imperadores. Os imperadores, inclusive, são divinizados, são cultuados como deuses. Um período de paz interna e externa em Roma. E, paralelo ao processo de aculturação desses povos, a gente tem um aumento da importância econômica dessas províncias romanas, porque são os impostos dessas províncias que vão aí sustentar esse império, sustentar esse auge do Império Romano, sustentar a política do pão e do circo, que sustenta aí a paz, a Pax Romana. Nesse período também a gente tem o surgimento do cristianismo. O Jesus nasce no governo de Augusto, ele nasce no século I, no ano 1, né? Ano 1 marca aí o período. E a gente sabe que vai ter a perseguição ao cristianismo.
principalmente porque, com a divinização dos imperadores, Roma ela tinha uma tolerância muito grande religiosa. Você podia ter qualquer religião, você podia cultuar os seus deuses, Deus que você quisesse, desde que prestasse culto ao imperador, à figura do imperador, coisa que os cristãos, por princípio, não faziam. E, além dos valores cristãos serem totalmente opostos aos romanos, não se entenderem muito, o cristianismo pregava o pacifismo, em contrário do militarismo romano, mas o principal motivo aí da perseguição é essa recusa dos cristãos em prestar o culto ao imperador. Então, vai desencadear a grande repressão e perseguição aí ao cristianismo. Depois desse período de auge, esse alto império, começa o período conhecido como Baixo Império. É um período marcado por crises e depois o Baixo Império culmina aí na queda do Império Romano, e alguns dos fatores que levam aí a essa crise são vários fatores. A gente costuma botar as invasões bárbaras, mas as invasões começam no final do período, preparando aí o terreno para essa queda de Roma que acontece, queda do Império Romano que acontece com as invasões bárbaras. A gente começa com uma anarquia militar, uma grande disputa de poder, quando vários imperadores, eles são imperadores generais, eles são proclamados imperadores e depois pelas suas legiões, e depois são depostos por essas mesmas legiões ou por seus opositores. Então, a gente vai ter um período de 50 anos muito turbulento, com a ascensão e queda de vários imperadores aí. Essa anarquia militar enfraquece esse exército, leva aí uma desproteção já das fronteiras. O exército romano perde aquela unidade e aquela grande força que ele tinha. A gente viu que no século II esse império vai parar de se expandir, e o império que é baseado no expansionismo, no militarismo, com a sua economia escravista, ele sente um baque muito grande, porque com o fim das guerras, param de entrar escravos em quantidade no Império Romano. Então, provoca uma crise desse sistema escravista. Diminui a entrada de escravos, consequentemente, o preço desses escravos se eleva, levando a uma escassez da mão de obra, o que provoca o aumento do preço das mercadorias. As mercadorias ficam mais caras, então esse comércio vai diminuindo, porque os preços vão aumentar, menos pessoas têm condição de pagar esses preços mais elevados. Só que o império precisa continuar a ser sustentado, e com isso vai levar um aumento dos impostos. As províncias começam a ser achatadas aí por esse aumento de impostos para poder continuar financiando os gastos do Império Romano. Várias tentativas de solucionar essa crise, uma delas pelo imperador Diocleciano. Ele publica um édito de congelamento de preços, que não dá certo, porque vários comerciantes eles preferem não vender suas mercadorias, tirar suas mercadorias de circulação, do que se submeter aí aos preços propostos, ao preço fixado pelo imperador. E apesar da medida, uma medida dura que previa a pena de morte para quem não cumprisse, mas ao invés de preferir se submeter aí ao congelamento, os comerciantes retiravam essas mercadorias de circulação, provoca aí uma diminuição ainda maior desse comércio e um aumento da inflação. O Diocleciano também, ele, para tentar administrar melhor esse império, ele divide o poder entre 4 governantes. O Império Romano tinha uma extensão imensa, ele aí para tentar defender as fronteiras e melhorar essa administração, ele divide aí esse poder entre 4 governantes, cria a tetrarquia. E outra medida tomada pelo Diocleciano é a implantação do colonato. O colonato, ele é o arrendamento de terras por colonos. É uma paulatina substituição da mão de obra escrava pela mão de obra servil. O camponês ele se instala na terra de um grande proprietário como servo e pagando aí o seu imposto em mercadorias, com parte das mercadorias que ele produz. A gente vai ver, começa a ver aí o embriãozinho aí de um sistema feudal. E começa aqui nessa implantação desse colonato.
No Baixo Império também o cristianismo se expande, o cristianismo que foi reprimido, o cristianismo que foi perseguido, mas ele se expande ao ponto do imperador Diocleciano se converter ao cristianismo. Em 313, ele publica o Edito de Milão, concedendo a liberdade de culto aos cristãos. E como ele era cristão, ele começa a favorecer a essa igreja cristã com vários, começa a favorecer essa igreja, a igreja começa a crescer e se desenvolver. Em 308, o imperador Teodósio, ele publica o Edito de Tessalônica, que aí sim oficializa o cristianismo como religião oficial do Império, criando aí a Igreja Católica Romana. E essa instituição dessa Igreja Católica vai ser importante depois que o Império cai, porque quando todas as instituições romanas vão se fragmentar com a queda do Império Romano, a Igreja vai ser uma das responsáveis por aí levar esse legado romano, esse legado de direito, a organização romana, as instituições romanas, por esse novo mundo que vai se formar aí com a queda do Império Romano. Em 395, mesmo o imperador Teodósio, ele vai dividir esse império. A tetrarquia do Teodósio não funciona bem, e em 395, o Teodósio vai dividir esse império em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Quando o Império Romano cai, o império que cai é a parte ocidental do império, é o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, vai continuar de pé aí até o século XV. Mas o que vai cair aí vai ser o Império Romano do Ocidente. E, finalmente, a gente vai ter aí o grande estopim da queda do Império Romano, são as invasões bárbaras. Os povos bárbaros, os povos germânicos, conhecidos como bárbaros porque os romanos chamavam de bárbaros todo aquele que não falava a sua língua, não tinha os seus costumes, eram conhecidos como bárbaros. E, no princípio, a entrada desses povos no Império Romano é pacífica. As fronteiras romanas estão enfraquecidas e esses povos germânicos eles vêm fugindo entre conflitos internos, invasões de povos germânicos com povos germânicos, eles vão migrando e vão se instalando em áreas do Império Romano, que as fronteiras estão enfraquecidas, então eles passam com muita facilidade e vão se instalando. Roma tenta incorporar esses bárbaros no seu exército. Vários bárbaros entram para o exército romano, começa um processo chamado de barbarização do exército. Com o início das invasões dos hunos, com os povos vindos da Ásia, essas invasões bárbaras se intensificam ainda e começam a ficar mais violentas. Aqui a gente tem um mapa com as principais invasões bárbaras e alguns povos germânicos aqui. Eles começam as suas invasões, a gente tem esses movimentos. Com essa chegada dos hunos e a intensificação dessas invasões e essas invasões se tornando mais violentas, a gente vai ter um êxodo urbano, porque eles atacam as cidades, saqueiam as cidades, então a gente vai ter um movimento contrário ao que teve na República. Enquanto na República a gente teve um êxodo rural, com o aumento do latifúndio e os camponeses se deslocando para a cidade, a gente vai ter um retorno desses camponeses aí, desse povo para o campo, porque era mais seguro do que as cidades que estavam sendo invadidas pelos bárbaros. E a barbarização do exército ela vai ser responsável por se espalhar a relação de comitatus nesse Império Romano. A relação de comitatus é uma relação de fidelidade, uma relação germânica entre um líder militar e os seus guerreiros. Em troca do apoio militar a esse líder distribui terras para esses guerreiros. A gente tem aqui também outra coisa que vai, outra herança que vai aí para o mundo feudal. Essa relação de comitatus vai ser a base das relações de suzerania e vassalagem do mundo feudal. O mundo feudal ele vai ser baseado na relação de colonato, o camponês lá como servo, e de comitatus, que é a relação de suzerania e vassalagem, o apoio militar em troca de terras. O território do Império, a gente vê aí no mapa das invasões, ele vai se fragmentando, a gente tem uma fragmentação política
e do território. Esse território unificado do Império Romano ele vai se fragmentar em pequenos reinos. Também a gente vai ver essa fragmentação aí toda, o período feudal herda aí essa fragmentação toda. E durante essas invasões, Roma é saqueada várias vezes, é invadida em 410, em 455, e em 476, Odoacro, ele é líder de um povo chamado Érulo, é o líder dos Érulos, ele invade Roma e ele depõe o imperador, e aí pondo fim ao Império Romano do Ocidente. E, curiosamente, ele depõe o imperador Rômulo. Rômulo é o nome do primeiro imperador de Roma e também o nome do último. Oficialmente, essa data aí marca o fim da Antiguidade, o começo da Idade Média, e é o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continua aí de pé. Entre as heranças romanas, obras, mitologia, literatura, ainda hoje a gente tem aí a herança do direito romano, a Igreja Católica, que é aquela instituição que ela vai permanecer e ela vai mais ou menos que dar uma unidade aí a esse mundo novo que se forma. A Igreja vai se fortalecer muito aí nesse período feudal que está vindo. E a língua, o latim, que ela é a base de várias línguas aí modernas, o português, o francês, o italiano, o castelhano, o romeno, todas filhas do latim. Então esse é o fim aí do Império Romano do Ocidente e a gente volta mais tarde aí com o início do período feudal, aí a feudalização da Europa.